New balls, please. New balls, please. New balls, please. Salve, salve Brasil! Sejam todos bem-vindos a mais um New Balls Please. Hoje, novamente em versão gravada. Estamos gravando aqui na segunda-feira pela manhã, ou seja, o que porventura estiver desatualizado é em fruto disso. Vamos falar aqui de Monte Carlo. É claro que vamos falar dos campeões da semana. Tem muita história boa para contar. Tem muitos jogadores interessantes também que a gente quer ver se reagem agora na temporada de Saibro. Sempre agradecendo a Claro, a Zurich e a KTO, as nossas patrocinadoras. Tá começando mais um New Balls. Como vai você? Eu vou bem. Como estava Goiôerê? Tava muito legal. Mandar um abraço pra todo mundo lá, um especial pra Manuzinha, que fez a clínica comigo lá. Muito legal. Cidade de 28 mil habitantes, mais de 60 pessoas jogando comigo. Foi interessante. Você gostou, né? Você é gourmet? Teve peixe, uma tilápia Peixe maravilhosa. assado, bonito, cara. Teve um porco na sexta-feira e teve um churrasco, uma costela no domingo. Você ia se deleitar. Como diz o meme, valeu chamar. Pra isso você não me convida. Não. Pelo amor de Deus. Você não tinha nível para Como vocês pro tratam tênis. bem esse cara, esse traste. Você não tinha nível. Mandar um abraço pro Balboa, pro Renatão, que teve lá, estiveram comigo lá. Show de bola. Cara, eu tava falando isso ontem na Harmonia, alguém perguntou de você e eu falei, ele tá em Goiôerê. Os caras, Goiôerê. Eu falei, cara, sabe qual é a lembrança que eu tenho de Goiôerê? Goiôerê tinha um time que disputava o Campeonato Paranaense. Eu lembro do Léo Batista no Fantástico falando de gol do Goiôerê, cara. Olha que referência nova. É. E é longe, hein? É uma boa Essa era pernada. o que a gente fazia ali. Você voou pra onde? Eu fui por Maringá e voltei por Cascavel. 150, 200 quilômetros ali, eu acho que de cada um, mais ou menos. Um pouquinho mais para Maringá, um pouquinho mais longe, Cascavel. E aí de Cascavel, São Paulo. Muito bem, daqui a pouco vamos falar também sobre o Roland Garros Junior Series. Foi bonito demais de ver o Harmonia lotado a ponto de fecharem os portões. Fecharam os portões e tinha fila na Tênis porta juvenil, hein? para entrar para ver tênis juvenil. E não os melhores, no bom sentido da palavra, né? Porque os melhores, você pega o Guto, você pega a galera, já entrou, porque já tem Já tá na ranking, chave. já tá na chave, a Vitória não tava, a Naná também não tava, né? Que eles acabam chamando um pouco mais. Sim. E mesmo assim, grande nome com a Pietra, com o Chabalgoite, a gente vai falar bastante. Bom, vamos começar por Monte Carlo, minha gente. E aí a gente começa falando, que legal, o primeiro Masters 1000 do Saibro. Já rolou a primeira semana no Saibro aí, campeões inéditos, um campeão inédito na semana. Mas temos que lembrar sempre que essa aqui é a primeira temporada, praticamente a primeira temporada do século, praticamente, sem Rafael Nadal na temporada de Saibro. Um minuto de silêncio. Eu não lembro o que eu estava fazendo quando o Nadal não ganhava Monte Carlo. Eu jogava ainda quando o Nadal... Cara, vocês têm noção disso? A primeira temporada de Saibro sem o Nadal desde 2003, 2004. Acho que ele jogou, acho que 3 ou 4. 3 foi o ano que eu parei. Eu acho que ele não jogou 4, 3, acho. se bobear. Eu acho que é 4. Pode até ter jogado, mas eu não lembro. Mas máximo 4. Mas, cara, aí estamos falando de mais de 20 anos, primeira vez sem o Nadal, sem o dono do Saibro nos últimos anos. Aliás, você fez um ranking no seu Instagram essa última falar, semana hein? aí, deu o que falar. Ah, mas é legal, é legal. É que eu vi um pouco o Borg jogar, um pouco o Vila jogar, então essas pessoas tiram eles de lá. E aí você tem aquela briga, o Guga ou o Munster, eu achei muito pertinente essa discussão. Vilas ou Guga, gente que quer discutir sobre isso por causa de número de grandes lãs de Roland Garros, né? 3 contra 1, se não me engano. Minha lista eu baseei muito nisso, né? Mas também o cara ganhou 40 títulos, né? Muita Era uma série de 70 vitórias, não sei quantas no Saibro seguidas, que nem o Munster. Cara, os caras eram indestrutíveis. O Guga era um cara ganhador, né? Pá! Ganhou o Monte Carlo, ele ia lá e ganhava. Mas aí perdiam a primeira, a segunda rodada de vez em quando. Esses caras não perdiam. O Munster e o Vilas não perdiam. E eu acho que esse é o cenário que a gente vai ver esse ano, né, Fê? Porque, como você falou, você não tem um Nadal, você não tem um Djokovic jogando toda semana, como antes tinha. Você não tem um Federer ali, que jogava menos no Saibro, mas também ia lá e beliscava. E agora é um grupo diferente. Você não tem Sinner,
que não joga até Roma. E aí você pega os caras mais tarimbados ali, e você fala, você tem o Alcaraz, o Zverev, que, né, nunca veio É. arrebentando no saibro em todas as semanas. Você tem o Djokovic, que não vai jogar toda semana, vai depender muito de como jogar uma semana ou outra. Então vai abrir muito essas semanas para outros caras ganharem, coisa que há muito tempo não acontece. No passado, você tinha, Mancini ganhou Monte Carlo, o Guga ganhou Monte Carlo. Não era só o cara número 1 do mundo daquele momento, o Guga não era, de repente, número 1 do mundo e ganha. Os caras, o Rios estava sempre lá, tinham vários caras. Agora mesmo, o Tsitsipas. O Cara, Tsitsipas, 3 títulos de Master 1000 ali. é isso. Então, o Monte Carlo é um campeonato muito interessante de jogar, porque é muito parecido com Paris, na minha visão, sendo o melhor de 3, que é um campeonato que começou sem chuva. Então ele começa meio rapidinho. Você vê que a bola anda. É legal. É lento, por característica, mas a bola andando bastante porque a quadra não choveu. Aí no meio do caminho começa a chover pra caramba. Pode ser. E aí fica uma pedra. A bola fica desse tamanho. E aí no meio do caminho é muito aberto, descampado ali. Você vê que a quadra central, você tem aquela visão da casa do Silvio Bastos, Exato. né? Tem aquela coisa bonita, iates passando por baixo. O que que tem ali? Vento. E aí jogar com esse vento, eu lembro uma vez que eu joguei com o Guga ali, parecia que a gente ia voar. É, na encosta do morro, né? Eu joguei a primeira rodada contra o Henman, ganhei do Henman. Não, ganhei do Illy, do Henman e perdi pro Guga. E era impossível jogar. E ali é onde eu gostava de jogar com o Guga no vento, porque ele errava um pouquinho mais, né? É. Aí eu tinha um pouquinho de chance, mesmo assim não ganhava. Mas eu tinha chancinha ali. Mas é muito difícil. Então, o Monte Carlo é uma coisa. Aí você joga na quadra central, ela é um pouco mais fechada. Você joga na 1, é uma quadra fechada. Você joga lá em cima, onde estava treinando o Alcaraz, não sei se nossos amigos viram o Alcaraz treinando com o Djokovic. É, eu só vi Os nos caras estão vídeos treinando lá, que tem lá uma em parede alto. do lado. Lá tinha. Eu joguei com o Scolari ali uma vez. Tá. Parecia que eu tava no. Era um campeonato de vela. Um túnel de vento. Parecia um campeonato de vela. Não era um campeonato de tênis. Eu olhava pro Franco na virada e falava, cara, que isso, cara? Então tem as coisas interessantes de Monte Carlo. Agora, a hora de alguns mostrarem a sua cara. Sim. Mais uma vez o Alexander Zverev é o cabeça de chave 1. Depois que fez a final do Aberto da Austrália, fez pouquíssimo para um cara que é número 2 do ranking. E você sabe uma coisa, não é pra criticar, mas pra ser um cara número 2 do mundo, a declaração dele tá muito baixinha, né? De Muito novo, pequena, né? De novo. Muito pequena. Ai, não descansei. Pô, você nunca descansou. Se você não jogar Buenos Aires você ia jogar contra o Turan, É, sabe? Não é que é uma coisa que ele não jogava até Indian Wells. Ele sempre jogou Sim. pra pegar uma garantia aqui, uma ali. Sabe? É um pouco mais de viagem. Sim. É um pouco diferente. Eu perdi confiança porque eu perdi os jogos, concordo. Perdi total a confiança, achei que ia lá e ia passar por cima dos caras. É difícil jogar na América do Sul? Pô, pode dar essa declaração. Eu acho que é difícil, com torcida, o Não, do clima. jeito que ele fala, parece que ele ia passar 3 meses sabáticos aí no começo do ano, que ele não ia jogar. Eu acho que ele, muito melhor levantar a mão e falar assim, senti a pressão. Eu vi o saquei pro jogo, porque é o que aconteceu. Ele sacou pro jogo, com a possibilidade de se aproximar do Sinner, Exato. Brigar pelo número 1. e ele fez 2 faltas. Na minha visão, o Zverev fez isso. Ele quebrou no 4x4 e falou, agora, vai. É só jogar bem 2 torneios, jogar bem John Wells e Miami, você vira número 1 do mundo, ou perto de. E aí o cara perde, o Sinner tem ponto pra defender. Vai começar a perder, não vai defender, e aí você ganha. Não, agora ele ficou a 3.000 pontos de novo, não vai pegar o número 1. Ele deu o número 1 pro Sinner. Na verdade, todo mundo deu, né? Porque Exato. o Alcaraz também desapareceu. Exato. Que deu uma bela de uma declaração. Boa declaração. Ótima declaração, que serve pro futebol, serve vou pro achar aqui- vôlei. Eu vou achar aqui agora, pra ler exatamente pra quem tá assistindo. Eu vi isso ontem, eu fiquei de separar pra gente discutir aqui e acabei não separando. Não, ele deu uma declaração muito interessante. Tá aqui, ó. Se eu não ganho, não importa se eu jogo bem ou não. As pessoas não pensam no oponente, só pensam em mim. Se eu perco,
as pessoas dirão que tá acontecendo alguma coisa. Eu não acho que isso é justo. O tênis não é só bater na bola. É, eu acho que o que ele tá falando, em outras palavras, também é que o tênis tá ficando duro, que a galera tá jogando bem. É, é. Antes, você tinha uma season, de saibro, que você tinha ali 20 caras que jogavam bem no saibro. Você pegava os americanos, ninguém jogava bem, os australianos não jogavam bem. Aí você tinha uns outsiders ali, uns Elanaui da vida, que podiam fazer um estrago de vez em quando. Hoje, como as condições, eu acho que isso é muito legal de discutir para o cara que não é tão dia a dia do tênis, o que a ATP fez? Ele diminuiu a velocidade de tudo. O saibro já tem a velocidade mais lenta, e você tem o escorregar, que é a única coisa que só que a quadra rápida ficou mais lenta e a grama ficou mais lenta. E os caras escorregam na rápida hoje também. Escorregam na rápida e na grama. Então, o que acontece? Antes, o americano tinha quadra rápida, muito rápida. O australiano também. Quando ele ia para o saibro pesado, ele não queria trocar 4, 5 bolas a mais. Aí ele perdia, ele pirava. Na verdade, a gente ganhava desses caras na piração, no enlouquecimento. Não porque os caras não sabiam jogar. É que chegava, você jogava, qual era a tática? Vai um passinho para trás, ao invés de querer ganhar na segunda, terceira bola, ganha na sétima. E o próximo ponto, não queima a bola, ganha no sexto. E no próximo, cara, eu lembro o Pardal me falando isso. Primeiro ponto, tenta fazer que dure 8. O segundo ponto, que dure 10. E o terceiro, que dura 12. E o cara fala assim: eu não vou ficar 4 horas com esse desgraçado jogando. E o cara pirava, ia embora. Não, ele já não acreditava. Só que hoje você pega o cara, Cartão de visita pro inferno. fala, ó, o Justin Gilmes toma, né? O cara, você tinha o winner aqui. O Agassi fazia isso. O winner aqui, ele fazia assim, ó, uá, e jogava mais uma pra você correr. Tipo, que você chegava, como se eu jogo com você, que eu tenho esse domínio, né, de nível, vou fazer ele correr mais uma. Pá, aí eu sei o limite pra você chegar ali no slice. Eu vou definir? Não, vou jogar outra ali. Aí você fala, acho que eu vou chegar, acho que eu vou chegar. E você chegava mal e sabotava. Você vira um para-brisa. O Agassi fazia isso. E a gente fazia isso com os americanos. Só que o que aconteceu? A quadra rápida hoje tá lenta. Você vê 30 trocas de bola na quadra rápida. Na nossa geração não tinha. E aí, o cara de rápida, o Tiafoe, que teoricamente não queria jogar no saibro, na nossa geração, jogava. Hoje joga. Joga e fica ali, ó. Vai. O tempo que for. Duríssimo, duríssimo, duríssimo. Outro que precisa dar as caras e tá na hora preferida dele, Casper Ruud. Caiu nas oitavas de Miami na estreia de Indian Wells. Não vai longe em torneios grandes desde a semifinal de Roland Garros em 2024 e não vence um título de ATP desde Genebra no ano passado. Desde aquela malfadada gira pela América Latina com o Nadal, a gente não viu mais o melhor Casper Ruud. Mas vale a discussão aqui. Você acha que é porque ele não está jogando bem ou porque o tênis dele está começando a ficar velho? Acho que o tênis passou por cima dele. Eu tô achando. Quando você olha o Mensik, você olha o Fonseca, você olha essa molecada, o Arnaldi, você vê que a bola antes, aquela o Ruud é o último dos moicanos pós-Ferrer, que ainda joga com a bola descendo. Absurdo que joga tênis e que fique claro aqui que, eu sou fã do cara. Acho que ele joga muito tênis e que ele pode jogar, mas ele nos últimos tempos até estava jogando melhor na rápida do que no saibro. Saibro, ele fazia final de Roland Garros, legal, mas a gira, ele começou a jogar bem na rápida, porque ele foi obrigado a meter mais a mão na bola. Na hora que ele precisa fazer mais com a bola, ele se perde. E hoje ele é um cara que tá no meio termo. Ele não é mais o sólido que era e ele não é o agressivo que precisa. Eu acho que essa temporada de Saibro vai dizer muito pra gente sobre o Casper Ruud. Eu acho que essa aqui é meio que uma coisa definitiva pra gente cravar. Não, o tênis passou por cima dele e se isso aconteceu, cara, que espanto e que velocidade com que o jogo mudou. Mas te faço uma pergunta, que pode vir para mim também, mas te faço uma pergunta. Se ele mudou a maneira de jogar, você, se fosse ele, você dava um passo atrás e voltava a jogar como ele jogava antes, batendo menos na bola
e rodando mais a bola, mesmo que você não seja competitivo para ganhar, mas que volte a ganhar alguns O jogos? Saibro? É. Sim. Ou você mantém essa vontade de querer meter mais a mão na bola e continuar errando e ficar no meio termo como ele tá ficando? Eu voltaria para trás, infelizmente. Porque Eu concordo. ele para frente, metendo a mão na bola, ele não tem cara. Eu concordo, mas aí você pega um cara que tem boa porcentagem de vitória no saibro e que joga um tênis moderno, e aqui eu tô falando do João, um cara que já ganhou muito no saibro esse ano, título no saibro, enfim, do jeito que foi na Argentina. Esse cara, o Casper contra esse cara, ele vai conseguir render? Eu te pergunto, se ele jogar como ele tá querendo jogar, um pouco mais agressivo, pra mim ele começa a não ter chance nenhuma. Se Se ele ele jogar com a volta, bola mais alta e empurrar pra trás, ele continua sendo não o competitivo que era no passado, mas ele vai encher o saco do João. Porque ele vai dar 2 passos pra trás, vai jogar alto. Se o Mencic tiver naquele dia que tudo acerta, concordo, vai passar por cima, é capaz. Mas quantos jogos você tá no nota 8,5, 9? Poucos. E aí consegue no 4-4 e ele não erra, ele volta a ser competitivo, e ele tem experiência. Por isso que é uma decisão muito difícil a dele, se ele vai para o final da carreira dele, daqui para frente, apostar na mudança de agressividade, ou se ele vai voltar para a zona de conforto dele, e pode ser que ele não seja mais finalista de Grand Slam, mas ele vai perder sempre nas quartas, semi. Oitavas, quartas e uma vez semi. Por que não? É difícil essa decisão. vamos ver. É uma temporada, eu acho que decisiva pra ele. E falando de Daniil Medvedev, que joga nessa segunda-feira contra o Khachanov, quando vocês virem essa edição do New Balls Please, esse jogo já terá acontecido, mas é interessante dizer que desde a semana passada ele está fora do top 10. É, E mas andou, merecido, né? sim, e andou dando declarações interessantes e, assim, eu acho que é dos caras mais inteligentes quando dá entrevista, assim, o Daniil, com todas as loucuras que ele tem. Ele falou: "Tem algumas coisas acontecendo no circuito que não favorecem o meu jogo, que deixa mais difícil vencer jogos, títulos e tenistas que estão em um dia bom. Há algum tempo, eu e meu adversário poderíamos estar em um bom dia e eu provavelmente venceria. Agora tá um pouco diferente." É, ele vem reclamando que o tênis vem ficando mais lento. Eu tendo a não concordar 100% com as declarações deles ultimamente. O que eu vejo é que a galera que tá vindo é uma galera muito mais dura e muito menos respeitosa com eles do que antes. Os caras estão devolvendo melhor saque, os caras estão fazendo a bola andar mais. Você via o Medvedev chegar nas bolas, se defender o tempo inteiro, porque o Medvedev tem uma coisa muito louca, né, que ao mesmo tempo que ele é um cara extremamente agressivo quando saca, ele é defensivo quando ele contra-ataca. Ele passou anos ganhando, O negócio chegando dele em todas. é a solidez. E hoje, desculpa, você dá 2 direitas no Fonseca hoje, acabou. Antes não era assim. Por isso que a gente era órfão do Del Potro. E agora a gente não é mais, porque a bola tá andando, tá voltando a andar muito. E o Medvedev tá começando a sentir. Antes ele devolvia lá atrás e ficava. Hoje em dia já ele devolve lá atrás, deixa no meio da quadra, se dá uma direita inside out ali a 300 por hora como tá vindo, você não chega. Por isso que ele teve que ir pra frente. O tênis mudou. E cada 5 anos, cada 3 anos, cada 8 anos, cada 2 anos, vai mudar. Não sei pra onde vai parar. Porque do jeito que esses moleques estão comendo prego. Tem uma declaração do Nadal muito boa essa semana. Ele fala: "A coisa tá tomando, principalmente com relação ao serviço, tá tomando uma dimensão que, assim, ainda não apareceu um cara de 2 metros que se mexa de maneira excelente. Quando isso acontecer, esse cara vai sacar de cima pra baixo, dando bomba o tempo inteiro, porrada no Chegando em saque, todas. e não vai ter mais jogo." É uma coisa que eu estava conversando com o Renato Messias, que ele foi pra Vacaria teve 2 torneios em Vacaria, né, agora, antes de Bogotá, que veio semana passada, e ele falou, ele treinou a Laura Pigossi há muito tempo, ele formou a Laura, e ele falou: "Fê, presta atenção como as meninas estão sacando. As meninas acharam o saque kick agora e a primeira bola, estão começando a jogar muito", e a gente discutiu muito isso. Estão começando a jogar também, às vezes, como homens, né, a característica que a gente sempre escutou que: "Ah, o tênis mudou".
E foi uma discussão que eu tive muito com o Balboa, que foi treinador do Gastão, treinador do Gastão Elias e foi o Fedro algumas semanas, que é um cara que para mim que entende muito, estudioso, e o Renato. A gente estava lá em Goiânia, almoço e janta, a gente fica lá debatendo tênis. E é uma coisa que eu não consigo discutir, e o fã que gosta de tênis fica o tempo inteiro falando assim: mas o tênis mudou. Agora, você vai bater bola com a molecada de 12, 13 anos, você vê que a molecada é em cima da linha. Falei: "Gente, o tênis não mudou. O tênis tá mais forte, a galera tá batendo mais forte, mas a posição da quadra não mudou. O Medvedev continua jogando atrás, o Fonseca continua jogando atrás", se a gente vai botar o exemplo Fonseca. As meninas jogam atrás, só que elas entram e saem. O encurtar tempo não tem nada a ver com você plantar o pé em cima da linha e ficar ali, e batendo de bate-pronto a bola que chega perto de você. E sim, você sair e você entrar, o tempo inteiro procurando a bola na altura, na altura, na altura. Então, eu acho que o tênis vem mudando de uma forma, e as meninas também estão jogando para cima de vez em quando, e pegando de cima para baixo, e fazendo saque kick, que até um tempo atrás não fazia. Então, tá na hora de quem tá formando o jogador, olhar que não é só pancada de cima da linha, que isso, você pega as tchecas de 1,90 m, 1,85 m, e elas sim vão jogar em cima da linha na pancada, porque elas têm 3 metros, tem um braço de 2,15 m. Agora, você vai pedir pra Carol jogar em cima da linha? Você vai pedir pra Laura jogar em cima da linha? Gabi Sé jogar em cima da linha? Não tem que jogar atrás. E entrando, cada vez que a bola fica curta, pum, eu meto a mão. Isso sim, não dá pra não mais meter a mão se a bola sobrar. Mas aí é jogar em cima da linha e ficar de bate-pronto? Desculpa, isso não existe, na minha visão. Outra novidade para a temporada de Saibro, e essa é espetacular, né, cara? A junção de Andrei Rublev com o Marat Safin. Maravilhoso. Isso é espetacular, cara. É espetacular ver o Marat fazer isso, né. O Marat é um cara que a gente contou até histórias aí claro que tem história, né, das noitadas do Marat. Rublev. Cuidado, que o homem dele tá pior ainda, não sei qual o momento dele, né, se tá casado, solteiro, divorciado ou maluco. Maluco sempre foi, né, o Marat é demais. Mas é um cara que entende demais de tênis. Eu já sentei numa mesa para conversar com o Marat. Marat não é o tenista que vai lá e mete a mão na bola. Marat fazia o jogo pela esquerda, vai ajudar muito sobre a esquerda tenho certeza que ele vai ajudar a esquerda do Rublev. Tenho certeza que ele vai organizar de uma forma diferente que o Fernando Vicente organizou, e principalmente vai botar uma coisa para ele, uma tranquilidade dentro da loucura, que isso que eu acho legal. Não estamos aqui para falar que as pessoas têm que deixar de ser loucas, ou têm que deixar de ser quietinha. Porque a gente tem o Rublev e tem, sei lá, o Tomás Bellucci. Não, São maneiras diferentes de ver a vida. Ricardinho Melo. E eu acho que pessoas quem que quietas. vai respeitar o jeito do Rublev é o Safin. Por isso, mas dá pra, dentro de uma personalidade mais calma, gritar um vamos e olhar e falar: "Por que você não grita um vamos?" "É, porque eu não gosto", mas grita que vai te ajudar. Beleza. Aí o Ricardinho Melo vai lá e grita nisso, e gritava. E aí você tem o Rublev, que quer quebrar 14 raquetes e enlouquecer e brigar com todo mundo, fala: "Nessa aqui segura". E pensa assim, pensa por aqui, quando eu lembro uma história maravilhosa, quando o Safin ganhou do Guga, em 98, em Roland Garros. O Guga estava com o jogo na mão, e ele brigou com uma mulher que falou em russo com ele. Vai saber o que ela falou pra ele. Não entrega o jogo, deixa de ser babaca, alguma coisa ela falou. Ele xingou ela de cima a baixo. E a partir daquele momento, ele não errou uma bola. E ganhou do Guga. E ali ele apareceu. Que todo mundo sabia que ele jogava bem tênis. Só que ele era louco. E naquele dia, e eu acho que ele deve usar aquela história, pra mim, porque eu já vi ele falar sobre essa história, pra mim aquela história, não sei o que a mulher falou, não sei por que ele não gostou, de repente falou alguma coisa pessoal, só que ele tirou de dentro e falou: "Vou ganhar por você, por mim, por ele, por ela, e a partir daí vai". E eu acho que é isso que ele precisa fazer com o Rublev. Falar: "Cara, odeia alguma coisa, odeia a bola, ou se odeia, mas vai lá e ganha".
Vai lá e muda a tua maneira de pensar. Para encerrar o assunto Monte Carlo, vamos ao Claro que tem história de hoje, que tem a ver com o Principado, este primeiro Masters 1000 do Saibro, todo o glamour, todo o espetáculo de Monte Carlo. Todo ano em Monte Carlo, você sabe que tem as festas do torneio. É uma coisa normal, tradicional dentro dos campeonatos. Monte Carlo fazia diferente. Monte Carlo contratava uma diretora de sketches, de cenas. E aí pegava as cenas importantes que estavam acontecendo. Por exemplo, você lembra aquela música das mulheres do cara? A little bit of Monica in my life. A little bit America by my side. Ok. Tinha aquilo. E ela pegava, estava numa sala dentro de Monte Carlo e convidava os jogadores para a festa do torneio fazerem um sketch. E ela tinha uns 10 ou 15 ali. E os caras entravam na pilha? Todo mundo. Comprava a brincadeira? Não. Todo mundo. Que espetáculo. Né? No Minuto do Mundo, de repente, era o Kafelnikov. O Kafelnikov era o cara que tinha um avião. O primeiro cara... Até ele entrava na Entrava. Ele era o cara que era no Minuto do Mundo e tinha um avião, primeiro. E tinha um baixinho, fortinho, que era o cara que fazia tudo, faz tudo dele. E ele tratava mal pra caramba, cara. Era o tatu da Ilha da Fantasia. Isso. E aí, o que acontecia? Que referência séria. Puta merda. Aí, o que acontecia? A mulher sabia disso e falava, tem alguém que quer fazer o Kafelnikov e alguém que quer fazer o cara? Aparecia no dia, dava uma treinada, só que na festa tinha lá 10 sketches. E aparecia o Max Mirny, pra quem não lembra do Max Mirny, que jogou com o Guga, né, no US Open, fazendo de Kafelnikov e alguém fazendo do cara. E o Kafelnikov na plateia, vendo. Aí você via e tinha o relacionamento de Ana Kurnikova com um jogador que eu não posso falar. Pá! E a Kurnikova era conhecida como menina dupla falta. Apareceu o Bjorkman, aí fazia uma quadra, apareceu o Bjorkman de mulher, toda bonitinha, ia lá, e aí um som atrás, ele levantava e fazia o pá, fold, aí ele levantava, pá, fold, e aí eu mostrava o cara que tinha um relacionamento, sentado no negócio, come on, Nana, come on, meu, era de cair no chão de rir. A gente fez Carmen Miranda Show. Pardal de Carmen Miranda é maravilhoso. A gente fez... Os argentinos fizeram o Clube das Mulheres, todos vestidos de mulheres, fazendo Gogo Boys e tirando e ficando de cueca no negócio. Cara, era... E depois a gente ganhava a VHS. O VHS, eu tenho em casa. Você tá maluco que eu vou mostrar isso? Tá lá em casa. Não, você tem que mostrar isso. Eu vou te dar pra você ver. Não, tem que botar no New Balls Please, cara. Não, meu Deus do céu. Você nunca mostrou isso antes. Tem que mostrar no New Balls Please, cara. Faça um compromisso com quem tá assistindo. Meu Deus, cara, é maravilhoso, cara. Era maravilhoso. Espetacular. Bom, vamos entrar nos resultados da semana. Começando pelo ATP 250 de Bucareste, e aí vocês que nos destroem toda semana com o palpite, se rendam, cidadãos, porque nós aceitamos a final. Você apostou no Baez, eu apostei no Cobolli, que ganhou o primeiro título dele. Que espetáculo, hein? Acertar Cobolli e Baez. Baez tudo bem, mas o Cobolli... Eu gastei toda a minha sorte no Cobolli e a Mega Sena não ganhou mais, cara. Eu acho Toda a minha sorte foi... Mas é um moleque que joga muito bem tênis, né? Impressionante como ele bate bem na sabe o que é bola. louco? Ele vinha de 8 derrotas consecutivas. Esse esporte aqui é de maluco. É espetacular, cara. Esse esporte é de maluco. É um negócio de maluco. É o quinto tenista na temporada a vencer o seu primeiro título de ATP. E eu anotei aqui mais curiosidades sobre o título dele. 100º título de ATP da Itália na história. 100º. 29º italiano com o título de ATP. E essa história aí da reação dele, né? Depois de 8 derrotas consecutivas, cara. Ganhar o torneio, bater no cabeça 1, o Baez era o cabeça 1, a sua aposta para campeão. Espetacular, cara. Espetacular. E a Itália teve outro título no domingo.
com o Darderi vencendo o Grigspor em Marrakech. Outro jogador que tinha 4 vitórias e 16 derrotas no ano quando entrou o torneio. O Darderi vinha baixando muito o nível dele. E me surpreendeu muito mais o Darderi ganhar Marrakech. Mesmo que Marrakech dos 250 é o mais fraco, como era Casablanca no passado, né? O primeiro torneio, mas um torneio 250, duro, legal. Botando mais um italiano aí dentro dos 50 do mundo, que você gosta de falar bastante. O segundo título dele na carreira. Foi a 4ª vez na história que 2 italianos ganharam um título na mesma semana. A última vez tinha acontecido com o Fonini em Umag 2018 e o Cecchinato em... Cecchinato. O Fonini não é o Mag, cara. O Cecchinato que é o Mag. Agora eu preciso achar aqui onde foi o Fonini. Foi... Agora não vou... Mag deve ter jogado Stade ali. Bostad. Bostad. Os 2 na mesma semana. Agora, Fino, 10 italianos do top 100, 7 italianos entre os 50 melhores, cara. Isso é uma coisa que tem um trabalho, a gente já falou muito sobre isso, sobre a quantidade de campeonato também, que ajuda muito. Você vê que voltaram a ter campeonatos da América do Sul e a gente voltou a ter muitos jogadores dentro do 100 de novo, muitos em comparação com o que a gente chegou a ter, né? A gente chegou a ter um desespero, né? Hoje a gente tem de novo muitos argentinos, você tem o Fonseca ali dentro, você tem o Thiago Monteiro também tá dentro, você tem chilenos, você tem vários hoje ali perto dos 100, vamos falar assim. Se não tá dentro dos 100, tá muito perto. Por quê? Porque você tem bastante torneio. A Itália faz muito bem isso. Só que tem um outro lado que é muito importante. Quando você começa a ter Sinner como número 1, Berrettini como um cara referência, você começa a ter o Sonego e o outro, esqueci agora o nome, tem muita gente boa ali, que um traz o outro. E é o que a gente espera, né, também que o João traga, que o Monteirinho e o Wilde que cheguem um pouco mais perto, porque você vai para um torneio com 3, 4 brasileiros, é diferente. Hoje você tem muitos na dupla, você tem as meninas, você tem a Bia. Então você começa a ter um respiro maior do que você tá sozinho no circuito. Tudo bem, você se dá bem com o argentino, você se dá bem com o chileno, mas é diferente quando você tem toda uma estrutura com 5 técnicos brasileiros, preparador físico brasileiro, um querendo ou não ajuda o outro. Pode não ajudar abertamente, mas, pô, tô precisando disso, tô precisando treinar, tá sempre ali. E isso faz com que o tênis fique muito mais forte. Os 7 italianos do top 50: Sinner, Musetti, Berrettini, Cobolli, Arnaldi, Sonego e Darderi. Depois, para completar os 10 no top 100, Mattia Bellucci, Luca Nardi e o Pássaro. Espetacular, hein? Espetacular, 2 títulos aqui na semana para a Itália. Houston. Primeiro título da carreira de Jason Brooksby. Essa pra mim é a história da semana, cara. Primeiro título da carreira dele. Recebeu um wildcard pro qualifying. Salvou match point na primeira partida do quali. Salvou match point na primeira rodada, na segunda, 3 match points na segunda rodada da chave. Salvou match point na semifinal e ganhou o título. 507 do ranking. É o terceiro jogador de ranking mais baixo a conquistar um título desde 1990. A gente tem que ver o ranking, que é mentiroso no sentido, eu não gosto de falar que ranking é mentiroso, mas é um cara que foi top 100, top 50, e aí teve problema de doping, não doping porque se dopou, que fique claro que é o mesmo doping que o Igor Marcondes teve. Falhou 3 testes. Na verdade, falhou 3 testes que eu tenho vamos explicar aqui o falhou 3 testes, porque assim, quando a comissão de doping procura o atleta e em 3 vezes o atleta não é encontrado, ele é suspenso. Sendo que ele tem que falar todo dia onde ele dorme. E se ele não bota no aplicativo que hoje eu ia dormir na minha casa, aí o Fernando Narda me convida para um negócio, comer um negócio, bebi demais. E ele fala, vou dormir aqui. Se aparecer alguém naquele dia, e sempre a Lady Murphy aparece e batem na tua casa. Batem na tua casa, você tem 1 hora para chegar. Às vezes demora, o cara liga, você não escuta. É uma falha. Se você tiver 3 falhas, é como se você tivesse sido doping positivo. Então, o Igor aconteceu isso. E vários jogadores,
tiveram uma punição, 2 punições e a partir daí não dorme. Porque todo dia tem que estar com o celular ligado, que eu contei a história da Carol na minha casa. Porque é uma casa que não está acostumado com isso, um apartamento que não está acostumado com isso, o porteiro que não Tem está que avisar a acostumado com isso. portaria. E o cara fala: Carol Alves. Não tem ninguém com esse nome. Se o cara não ligar no celular e a Carol estiver acordada e estiver esperando, o cara vai embora e dá uma coisa. E aconteceu com o Igor, que o Igor tá voltando agora, acho que é a segunda, terceira semana que ele tá jogando, e aconteceu com o Brooksby. Então o 507 é meio mentiroso. Sim. Mas que ele joga um belíssimo tênis, ele joga um belíssimo tênis. Desde quando ele apareceu, eu lembro no US Open quando ele apareceu, que tinha o Brooksby e tinha o Alcaraz aparecendo muito forte dali. Eu falei, cara, que cara difícil de jogar, contra-ataque, se mexe muito bem, mexe muito a bola. Só não gosto do drop de esquerda com as 2 mãos. Isso é muito feio. Mas Devia é bom, né? Devia ser let. É tão Elétrico proibido, você não gosta de se mexer. é tão proibido quanto cair a bola do bolso. Ah. Ai, ai, ai. Voltando aqui, e agora falando muito sério, o Brooksby tem uma história de vida que ela é muito curiosa. Ele foi diagnosticado com autismo muito cedo, como quando criança. Ele era não verbal até os 4 anos de idade, cara. Depois, obviamente, conseguiu lidar com isso, se desenvolveu e ele ganha esse título exatamente no mês de abril, que é o mês de conscientização do autismo, o Abril Azul. Então, uma história muito legal aqui do Jason Brooksby. Final contra o Tiafoe, que falou: cara, eu sei por tudo que você passou, enfim, espero que a gente volte a se encontrar, mas parabéns. Essa semana era para ser sua mesmo. Então E é bom pro muito Tiafoe legal. voltar a ganhar jogos, né? Vários Bem. jogos, fazer final. Pra ele é importante. Vem melhorando, vem jogando melhor, mas ainda aquém do tênis que ele joga. Agora, olha esse recorte aqui. Neste momento da temporada, a geração Z bombando. Indian Wells, Draper, nascido em 2001. Miami, Mensik, nascido em 2005. Bucareste, Koboli, nascido em 2002. Marrakech, Darderi, nascido em 2002. Houston Brooksby, nascido em 2000. A geração Z dominando o momento Menos do 24 circuito. anos, todo mundo. É. Legal. A renovação do tênis, a gente vem falando sobre essa renovação. A gente precisa ter essa renovação e ela tá tendo com força. Passando agora para o feminino, Fino. Bogotá. Maria Camila Osório Serrano venceu a Katarzyna Cava e se tornou tricampeã do torneio. Bogotá, que é um lugar bastante peculiar, Joguei bastante. e ela botou embaixo do braço e na minha casa mando eu. Ali a vantagem em casa é muito parecido com o que acontece no futebol. É alto, é difícil de jogar, é particular. E é diferente quando você aprende a jogar na altitude. Porque você pode usar isso como uma desculpa, mas existe uma dificuldade para sacar, principalmente segundo saque. Que a gente joga o segundo saque kick, ele sobe e a bola não desce. Então você tem que quebrar um pouquinho mais. E aí quando você quebra demais, você se atrofia ali e você acaba errando, ou joga na rede, ou joga para fora e fica naquele meio termo. Você tem que conseguir pegar o impacto da bola um pouquinho mais na frente, porque a bola voa um pouquinho mais, então você tem que fechar um pouquinho mais, mas ao mesmo tempo fechar não é se encurtar. Então é uma maneira, você tem que jogar mais na cruzada, a paralela tem que ser lá mais franca, mais bem posicionado, porque toda hora que você vai para a paralela, ela passa por cima da rede e ela vai embora, e ela sai um pouquinho. Então é uma maneira, quem aprendeu a jogar tênis lá, quem jogou a vida inteira em altitude, tem uma vantagem absurda. Na nossa geração sempre teve isso, né? Mas é muito legal, é uma menina que tá 50 do mundo ali, que joga muito bem tênis, mas o que fez a festa em casa, né? Que o tênis colombiano há muito tempo ajuda, muito tempo fazendo dentro do seu, né? Do seu tamanho, o tênis colombiano há muito tempo faz um bom trabalho.
A Laura Pigossi, nesse mesmo torneio, fez oitavas na simples, foi vice-campeã de duplas com a Irina Bara, da Romênia. Importante para Laura. A Laura vem perdendo o ranking, tá 170, tinha uma rodada ali que podia jogar ela mais para trás e ela consegue ganhar. E a dupla, a Laura sempre usou muito a dupla para ganhar confiança para simples. Então voltar, chega no melhor ranking de dupla dela, tá aí de 120 por ali e ganha confiança. Vão para a Billie Jean agora, competição dura, né, que vai ter que jogar, mas ganhou um pouquinho mais de confiança, porque estava precisando, porque a Laura vinha de vez em quando abocanha um challenger ali, mas do nível que ela foi 100 do mundo, exatamente 100, ela estava um pouco abaixo em confiança. Então, esse tipo de resultado, e eu vi as declarações dela, super importante para ela ganhar um pouco de confiança. A Ingrid Martins, no mesmo torneio, foi para as quartas de final de duplas com a Júlia Riera, da Argentina. Passando agora para Charleston. Jéssica Pegula, campeã, 2-0 contra a Sofia Kenin na decisão. 8º título na carreira. Primeiro título da Pegula no Saibro. A Pegula é a típica americana das antigas. Tudo que eu falei na primeira parte do New Balls aqui, a gente corta, recorta e não bota pra Pegula. Porque ela não quer jogar 7 bolas. Não. E se a Pegula você jogar 4 pontos com 8 bolas, ela vai falar, onde está a saída? Eu quero ir embora daqui. Porque ela não curte de jeito nenhum ficar ali sofrendo. Mas muito legal, acho que falar de Sofia Kenin, Sem dúvida. né? Que foi campeã de Grand Slam, conheceu o fundo do poço, o abismo do tênis e vem melhorando. Não é a mesma jogadora que era antes, mas vem ganhando corpo. A Pegula chegando a 25 jogos vencidos na temporada esse ano aqui. Lidera essa estatística à frente da Sabalenka. E são 4 finais na temporada para ela já. Estamos em abril, ela tem 4 decisões, Miami inclusive, primeira a chegar a 25 vitórias, e foi a primeira final totalmente americana em Charleston desde, veja só, 1990. Navratilova ganhou da Capriati naquele ano de Meu Deus do 1990. Uma com 100 anos e outra Exato, com e 10. 15. Espetacular, hein? Fino, passamos pelo Baez e não falamos da consistência dele em torneios de saibro na temporada. No começo do ano, quando ele jogou no Rio, a gente falou aqui que ele é o cara que melhor aproveita a gira sul-americana anualmente. E assim, ele chegou agora em Bucareste à 10ª final no saibro desde 2020. Só o Ruud e o Alcaraz têm mais. Isso nos leva à jogada segura Zurich da semana. Como é que o Baez consegue ser tão seguro, tão consistente nesse piso? Eu acho que a primeira coisa muito evidente do Baez é que ele sabe quem ele é. E é uma coisa que eu venho falando direto para nossa molecada. Você olhar na televisão e ver os caras jogando, você não tem que apenas... Você pode se espelhar, ó, que legal que joga o Alcaraz, que legal que joga o Djokovic, que legal que joga o Ruud, mas você precisa entender quem você é. Porque eu posso adorar o McEnroe, mas eu não posso jogar que nem o McEnroe. Né? Não tem a ver comigo. Mas eu amo ele, eu queria ser ele, mas você não voleia. Você não tem a habilidade que o cara tem. Então, essa parte... O Baez sabe claramente o que tem dentro do jogo dele. E uma coisa muito interessante, ele joga toda semana. Quando você pega a grande maioria do circuito e você vai lá, campeonato a campeonato, esquece o perdi na primeira rodada, porque eu perdi 7-5 no terceiro, porque eu caí contra o Baez. Duríssimo e perdi, faz parte. Ou peguei o João naquele dia e o João me ganhou na primeira rodada. 7-5, 5-7, 6-2. Beleza. É uma semana que você jogou assim? Não. Você pode ter jogado abaixo, mas você jogou. O grande problema é que a grande maioria joga 30 semanas, 28 semanas, 27 semanas e, na verdade, jogam 12 semanas. E 15 semanas desmiolado. O Baez, das 30 semanas que ele joga 28. Pode jogar mal uma semana, pode não sentir a bola na outra, tá jogando na grama, não gosta tanto, mas toda semana ele é competitivo.
E a jogada segura dele é a competitividade. Não me importa se tá rápido, se tá lento, se tá escorregando, se tá ventando, se tá chovendo, se tá sol pra caramba, se tá calor ou se tá frio. Eu vou jogar o meu jogo. E eu vou lutar até o último ponto. E isso faz com que, naquele 4x4 que toda hora acontece, de 10, ele ganha 7. Enquanto, com todo respeito, nossos jogadores, de 10 perdem 8. Por quê? Porque semana que vem tem outro. Não tem outro. Pro Baez não tem semana que vem. Tem hoje. E isso pra mim é maravilhoso. Eu sou muito fã do Baez, como era do Peck. Schwartzman. Sebastian Baez, mais uma decisão para ele no Saibro. Outro torneio que movimentou a semana, aqui pertinho da gente em São Paulo, Sociedade Harmonia de Tênis, mais uma edição do Roland Garros Junior Series, torneio que coloca os melhores da América do Sul frente a frente, de olho numa vaga lá em Roland Garros na chave juvenil, evidentemente. Dupla brasileira vencendo o torneio, a Pietra Rivoli, de 17 anos, e o Pedrinho Chabalgoit, de 16, campeões. A Pietra tinha disputado as últimas 2 edições, agora vai para esse Grand Slam. O Pedro não participou no ano passado, por causa de uma lesão na lombar. Ambos vão disputar o primeiro Grand Slam juvenil da carreira. Torneio muito legal, torneio cada vez maior, que cada vez recebe mais atenção. A ESPN transmitiu a semana toda os jogos do Roland Garros Junior Series. O Juan Martín Del Potro esteve aqui a semana inteira, estava lá ontem também no dia da decisão, o que é muito legal, prestigiando o torneio, embaixador do torneio. Então, Gabriela Sabatini. Sabatini passou por aqui também. Casa cheia, repito aqui. Eu cheguei ontem no Harmonia por volta de 2h30, 3 da tarde, não conseguia parar o carro, falei, o que tá acontecendo aqui, cara? Deve estar muito cheio. A hora que eu chego lá, não tem um espaço para uma formiga na arquibancada, acesso à arquibancada interrompido, e em determinado momento eles fecharam a porta do clube. Ninguém mais entra porque a capacidade foi extrapolada. Então, muito legal que muita gente esteja acompanhando o tênis. Ok, era domingo, mistura ali sócio com pessoas que vão assistir, mas de qualquer forma é muita gente vendo tênis juvenil e sabendo quem são os juvenis do Brasil, que é muito legal. Eu tive na quarta-feira, me chamou muita atenção, encontrei muita gente legal, encontrei a Sabatini, encontrei o Del Potro, encontrei o André Sá, tava o Franco Schillari, tinha muita gente legal. Eu acho que, primeiro, fazer uma menção super positiva ao Léo Azevedo e todo o time da RTB. Os 2 jogadores são da RTB. Ótimo resultado dos Fato, dois. fato. Muito legal ver o Chabalgoit, eu que conheço muito bem o Chapecó, o pai dele, que tá com ele, né? É o treinador oficial, né? O primeiro treinador dele. E um cara que jogou muitíssimo bem tênis no juvenil, jogou absurdamente, com certeza aprendeu muito das coisas que fez certo, fez errado e está ajudando. Me chamou muita atenção, eu vi o Pedrinho jogar no ano passado, vi esse ano, eu vi uma evolução muito grande dele, não só, que mais me chamou a atenção e fica aqui o parabéns, não só pelo lado técnico, que realmente melhorou, mas da atitude. A confiança, a maneira de se posicionar, ainda juvenil, ainda com erros, faz parte, mas muito melhora. A Pietra também melhorando muito, evoluindo no seu tênis. Dá para perceber que isso é importante, ano a ano você vê essa evolução. E dá parabéns a todo mundo que fez o torneio, né? Porque o torneio é de Roland Garros, tem a CBT no meio, tem a Harmonia no meio, tá todo mundo meio ali fazendo o torneio. E super bem organizado, num clube espetacular. Aquela né? quadra central. Aquela central icônica. de Copa Davis, um lugar onde Marister Bueno, Luiz Matar, Cássio Mota, viu o Cassinho lá. O Nico acabei não vendo no dia que eu fui, mas eu sei que também foi o Nico Matar ali. Você tem tantos grandes nomes que foram dali, o Jaime treinou muito ali, muita gente treinou ali. Então, muito, muito, muito interessante. E o que você falou, muito legal ver o público entendendo a importância de a gente também dar ênfase ao tenista juvenil. Tenho certeza que todos os patrocinadores que entraram ali e fizeram, de alguma maneira, parte daquilo, ficaram felizes e falaram, peraí, o tênis está em outro patamar. Antes, se não vier o Alcaraz no Rio Open, eu não entro. Beleza. Agora você tem, na mesma semana, um Challenger em Campinas, que estava rolando do Neco e do Danilo, rolando em Campinas. Você tinha, uma semana anterior, tinha Vacaria, lá do Guto.
essa semana um juvenil e todos os campeonatos com muita gente, com patrocinadores, se falando de tênis, tenistas participando. Sempre que podem ir, você vê aí jogador ali. Encontrei o Bruno lá ontem. O Bruno estava lá ontem, toda a turma da ESPN estava, né? Dadá, Teliana, aí Silvio, inclusive trabalhando, o German, Silvio. Pô, um monte de jogador eu encontrei lá. Então isso é muito legal, muito bom, muito próprio tênis. Sensacional. Parabéns ao pessoal aí que fez mais um Roland Garros Junior Series. E agora um momento triste, mas de homenagem ao mesmo tempo, porque na última semana faleceu Ivan Clay, um dos grandes do nosso tênis, um desbravador. Eu não vi jogar, evidentemente, mas todo mundo conta o slice mais temido do tênis brasileiro em todos os tempos, talvez. Mas um grande cara. Tive a oportunidade de conversar com ele uma vez apenas. Não vivia um bom momento na questão de saúde mental, né, mais recentemente, mas estava melhor. Acabou falecendo por outra causa, uma embolia pulmonar, se não me engano. Mas é uma perda gigante para o tênis brasileiro de um cara enorme, Fino. O Cachorrão é extremamente querido, né? Nos últimos tempos um pouco mais recluso, mas com centro de treinamento ali com Penise e com Pique, Patrício Ardon, lá em Camboriú. A Carol treinou, né, no lugar, ele sempre abriu as portas para todo mundo, ele lá de Novo Hamburgo. Fundador da ADK, né? Fundador da ADK. Eu tive a oportunidade, quando um dos primeiros jogos que tu vi, daquela coisa de ser moleque e entrar para assistir um jogo, foi um jogo do Ivan no Harmonia, que era um campeonato que estava rolando ali, eu vi, e ele era um cara que jogava, naquela época, aquele tênis mais, ele corria e chegava em todas as bolas, com aquelas raquetes Metal Plus, e de direita, ele dava um tapa de direita e esquerda com slice, né, destro, e ele chegava em todas as bolas, ele tinha um coração desse tamanho, uma atitude que era exemplar dentro de uma quadra de tênis. Ele não tinha nada de tênis. Na hora, olhando os grandes nomes do Kirmair, por exemplo, Thomas Koch, o tênis vistoso que a gente via em comparação com o Ivan, ele não tinha nada de tênis e era extremamente competitivo, um cara super querido, que tinha 74 patrocinadores, o primeiro cara que conseguia botar todos os patrocinadores, assim. Então, um cara extremamente querido, tive a oportunidade de falar com ele um pouquinho mais na Copa Davis contra a China, em Floripa, tem até uma foto carinhosa, lá com o tato dela, com o Edson Hall. É uma perda dura, é uma perda muito parecida como a gente teve com o Zé Mindayer lá atrás. O Zé foi um acidente, o dele também, 66 anos, muito jovem ainda, Demais. né? Ele que é pai do Vitor Clay, fica aqui um super abraço, o Vitor que é tenista também, de começo de tenista e hoje músico. Um beijo gigante, o mundo do tênis ficou muito triste, você vê, todos os tenistas falaram. Uma comoção geral. Uma comoção geral, é uma coisa, um cara muito, muito, muito querido. Ele que jogou os torneios de veteranos que o Neco e o Danilo faziam. Altas resenhas, altos momentos. E aqui fica de novo aquele velho e batido recado, né? Eu tenho certeza que ele não fazia ideia do quanto ele era considerado importante e querido Com certeza. no mundo do tênis. O nosso mundo. Essas coisas a gente tem que externar mais, cara. Ela tem que externar mais. Ainda mais para um cara que passou pelo que ele passou, né? Com questão de depressão e coisa do tipo. Às vezes falta a gente externar, a gente demonstrar. Eu falo isso direto conhecer. e as pessoas acham que eu sou agressivo com a confederação, com as federações. São caras que merecem. A gente tá ficando velho, todo mundo tá ficando velho, né? Essa geração ali já chegando perto dos 70, como o Tomás já passou dos 70, como a gente tem Kiki, como a gente tem Gica, como a gente tem tanto cara legal ali. Quantas homenagens se fizeram para eles? Será que se ele tinha um problema de depressão, será que se você traz o cara pro meio, eu não tô falando nem emprego, porque ele não precisava de emprego, todo mundo está trabalhando, a grande maioria dos nossos ex-jogadores estão dando aula, estão fazendo coisa. Mas, por exemplo, um outro cara que é incrível, Marcos Ocevar, Marcão. Quanto se fala de Marcão? 30 do mundo. Tem alguém falando do Marcão? Tem alguém falando do Gica? São caras do Júlio Góes, são caras extremamente importantes do nosso tênis, que vamos esperar que um dia, infelizmente, todo mundo vai ficar velho, eu também vou, você também vai, a gente vai morrer, e aí a gente vai falar, pô, o cara era legal, o cara era importante. Será que não dá para trazer mais perto e pegar a expertise desses caras?
Esse cara era um gênio da construção da carreira dele. Outra época, e a gente tem que parar com essa bobeira. Porque se falar que ele já não tem mais nada a dar pra gente, eu também não tenho. Porque hoje eu já tenho 53, eu faço semana que vem, sábado que vem, eu faço 54. Então, se você passa dos 50, você ficou velho, você não vale mais nada. Pô, esses caras entendem muito de tênis. Esses caras, cada vez que eu sento pra conversar com o Gica, pô, eu aprendo. Senta pra conversar com o Kirmair. Para. Senta pra conversar com o Júlio Góes e ele te contar histórias, Thomas Koch. E a gente não continua não usando. No máximo vai dar um ingresso pra Copa Davis. Para, traz os caras pra perto. Traz ele pro Roland Garros Júnior. Falando nisso, legal ver Campinas homenageando o João Soares no fim de semana. João Soares, outro cara, outro gênio. Ah, mas ele foi 80 do mundo, 90 do mundo. Cara, 80 do mundo onde não tinha um centavo. Exato. 80 do mundo dos caras, 100 do mundo dos caras é 30 hoje. É gente que abriu a trilha quando era tudo mata fechada. Sabe? Pô, até quando a gente vai fazer isso? Até quando a gente... Eu lembro quando eu levei o Tomás pela primeira vez pra Copa Davis, as pessoas olhavam pra mim como se eu era um extraterrestre. Os próprios jogadores depois começam a amar o cara. Quando conhece a história do cara, porque a galera não conhece a história. A galera não conhece a história, Fê. Quando a hora que eu botei o Thomas Koch contra a Colômbia com a galera, todo mundo falou, cara, o cara ganhou desse, ganhou daquele. O McEnroe queria treinar com o Thomas Koch. Aí vira o gênio. Ai, Tomás. Por que a gente não faz isso? E não custa nada. Não é valor. Eles não estão pedindo dinheiro. Estão pedindo reconhecimento. Todos nós pedimos reconhecimento. Porque eu só tô aqui porque o primeiro jogo da minha carreira eu tomei um 6-0. Eu dei um 6-0 e perdi em 3 sets pro Givaldo Barbosa na Harmonia, no primeiro jogo profissional meu da minha carreira. E tenho orgulho de falar todos os dias que o primeiro cara que me deu uma aula de tênis como profissional foi o Givaldo Barbosa. E eu vejo ele, dou um abraço, dou um beijo e obrigado pela aula que você me deu. Porque você me empurrou e falou, cara, número 1 do mundo juvenil. Você se acha, né, moleque? Ó, aqui o couro come. Aqui o couro come. Você pode até ganhar 6-0 de mim, mas você não vai ganhar de mim, não. Muito bem. Bom, vamos mexer no vesperinho? Sempre. Semana retrasada, a associação fundada pelo Djokovic levou aquela famosa carta, entrou com um processo alegando diversas coisas, a dureza do calendário, monopólio, cartel contra as entidades do tênis e a ITF. Semana passada, os top 20 e as top 20 se reuniram, mandaram uma carta, o furo de reportagem é do L'Equipe, jornal francês, para os Grand Slams, pleiteando mais dinheiro de premiação. Chama a atenção uma declaração do Casper Ruud, que eu fiquei surpreso, dizendo que os Grand Slams dividem com os jogadores apenas 15% do lucro. A gente vê os Grand Slams pagando bem, né? Pagando aí $100 mil pela primeira rodada, praticamente. Ainda assim, isso representa 15% apenas do lucro. É mais uma vez um pedido dos jogadores. Um pedido não, né? Muito mais que um pedido. É uma voadora do Lúcio. Cada vez mais botando mais pressão. Nós somos as estrelas aqui. Vamos dividir melhor esse bolo? A gente falou na entrevista com o Ricardo Amorim no quinto set o tão pouco que o tênis divide com os principais astros, com quem faz o tênis. É tão difícil essa discussão, porque, por um lado, o tenista ele merece e ele tem que ganhar muito dinheiro. Só que eu acho que, durante muitos anos, o tênis esteve sem nenhum tipo de organização. A gente pode não gostar de certas atitudes das organizações, você pode não gostar do Gaudenzi, você pode não gostar, mas existe uma organização ali e tem um grande problema o tênis, que tem a ATP e tem a ITF. E tem os grandes lãs, que se falam, mas não se falam mais. Então, o torneio tem todo o risco do campeonato. Ele não pode usar a imagem do jogador, ele que tem que ir atrás do patrocínio todo o torneio, só que ao mesmo tempo o jogador quer mais dinheiro. Mas também quando pede coisa pro jogador, o jogador também não dá. Mas também quando o torneio endurece porque a dupla não é tão... o jogador tem que aceitar. Então essa quebra ali tá muito difícil.
conversando com pessoas, com várias pessoas, eu vejo que não é o que o torneio não quer discutir, mas o que o torneio quer entender. Mas então vocês querem o quê? 60%? Vocês querem o quê? 20%? Quer aumentar um pouquinho? Então, eu acho que tem que sentar para conversar. Porque ali, com todo respeito ao Djoko, que é o porta-bandeira disso aqui, né, porque pode botar o Gilmestov quanto quiser, mas quem faz a coisa alastrar é o. Mas ao mesmo tempo ele não assina a carta. A carta inicial da PTPA de semana retrasada, ele não assinou porque havia coisas ali com as quais ele não concordava. Então Ele e Alcaraz. se há coisas que você não concorda, não vão para a mesa? E vamos sentar e vamos conversar? Aí sim, tudo é não da ATP, beleza? Ah, vamos sentar para conversar com os torneios e vamos tentar. Pô, todo ano os torneios são muito melhores do que quando a gente jogava. O Australian Open é uma brincadeira. O Roland Garros também melhorou absurdamente. E o US Open é absurdo o que é o torneio hoje. Então, eu acho, eu sou a favor. Óbvio que eu sou a favor porque o jogador ganhe mais. Mas sabe onde está para mim a quebra? Que é aí que é a discussão. Não é se o jogador ganha 2 milhões o campeão. É o que fazer com a turma de baixo. E ali onde, para mim, a galera erra. Porque aí vem, 400 do mundo merece ou não merece ganhar mais? Não estou falando que eu estou perguntando, que as pessoas falam. Vamos dar mais facilidade para 500 do mundo, para 200 do mundo ou não? Na minha época, se você não era 100 do mundo, você morria, não ganhava dinheiro. Hoje, já foi muito mais para trás. Hoje tem 15 mil, 20 mil dólares a primeira rodada de quali, de Roland Garros, de Grand Slam. Você joga os 4, se é 240 do mundo, você joga os 4 torneios. Você já faz uns 80 mil, 70 mil dólares ali. Entre aspas, você se paga. Não se paga total, mas respira. Mais aqui, mais ali, mais challenger, você tá fora 250. Será que não é para jogar um pouco mais para trás? Não, eu não quero. Aí é onde a discussão. A discussão é que a ITF não tá bem, a COSAT não tá bem, a ATP tá legal. Os grandes Slam estão bem pra caramba. Mas tá todo mundo brigando. Ninguém fala com ninguém. Então, eu acho que é uma hora de trazer. Porque se separar, a gente tem um problema. E aí tem um problema que é... Agora eu vou contar um pouquinho contra o jogador e posso me bater. Tudo bem. Querem, mas também não querem dar nada. Pede pra fazer não quero. Tem um lado ali muito difícil. Muitos deles, não tô falando dos top, mas tem muito cara que não quer dar nada. O top quer jogar menos. Quer ter menos obrigação. Quer jogar menos a valer. A valer. Porque quer jogar exibição pra cacete. Isso. Aí você pergunta pros caras do top, quantas semanas você quer jogar? O cara fala, quero 18, quero 15, quero 17, quero 19. Tá, e o resto você faz o quê? Aí vem uma coisa muito maravilhosa pra falar. O top quer jogar menos. E o 300 quer o quê? Jogar mais. Porque se ele parar 3 meses, você quebra o cara. Você para em novembro com... eu vou fazer uma season. Legal pra caramba fazer a season. Só que você faz... Pra um cara... Que a gente vai falar, o Romboli, que joga dupla. Pro Felipe. Tira o cara do circuito em outubro, final de outubro, fica novembro, dezembro e janeiro sem jogo. E joga pra fevereiro o Australian Open. Você dá 3 meses pro cara. O que acontece com o cara? O cara quebra. Então o tênis é feito pro top? Não. O tênis é feito para todos. E aí que pra mim a briga. O top tá brigando por ele e o jovem e o cara 300 do mundo tá brigando por ele. E mais uma vez, a gente tá no esporte individual. E enquanto isso, na última semana, rolou o UTS, o Ultimate Tennis Showdown, do Mouratoglou. Torneio brilhantemente envelopado numa arena linda em Nîmes. Uhum. Dos top 10 na última semana, ninguém jogou ATP 250. Rublev e o de Minaur jogaram o UTS. Do top 30, só o Tommy Paul e o Tiafoe jogaram os 250 da semana. 7 jogaram o UTS. Você tinha Marrakech, que você podia ajudar o Marrakech. Você tinha Bucareste, que você podia melhorar o campeonato de Bucareste. E você tinha Houston, que você podia melhorar Houston. Você acha que o torneio tá feliz?
Você acha que o Monfils não ajudaria um desses 3 torneios? Óbvio que ajudaria. Será que é a semana para jogar? Esse é o problema. Ah, mas aí é liberdade. Concordo que é liberdade, desde que todo mundo se beneficie. Se você quer jogar, mas você também não está prejudicando, tudo bem. E aí fica a briga de jogador contra torneio. Isso sempre vai ter. Ah, vamos fazer buracos para fazer... Porque aí tem a Lever Cup. Ninguém joga nada e joga a Lever Cup. É legal, é o Federer. E que paga uma fortuna. E eu acho que o jogador tem que ganhar fortuna. Mas também fica apertando e o torneio... Porque, na verdade, se o torneio morrer, a gente morre. Se o jogador não jogar, o torneio morre. Então são os dois. O problema são os dois. Ou a gente se junta, senão vira direita e esquerda. E o país quebra. Fica brigando. Tem razão. Mas se só brigar, o país quebra. Porque eu não deixo você trabalhar e você não me deixa trabalhar. Se o torneio não deixa trabalhar, cara, é tão simples. Pra mim é muito simples isso. Se ninguém deixar trabalhar, quebra. É duro, hein? É duro. Essa briga vai longe. Vamos ao Carolina pelo Mundo dessa semana? Carolina dessa semana traz reflexões importantes aqui, né? Nem todo dia é um bom dia, nem todo dia você tá afim. Muita gente E o falou dia na seguinte força, é duríssimo. muita gente falou na força do ódio. É tudo sobre isso. Diga lá, Carolina. Fala galera, estamos aqui para mais um Carolinda pelo Mundo. Eu lembro que uma vez eu trouxe para vocês um vídeo sobre um dia após a derrota, e foi em um dia após uma derrota que eu tive o insight para fazer esse vídeo aqui para vocês. Algumas semanas atrás eu perdi um jogo e no dia seguinte eu lembro que foi um dia antes de uma viagem que eu fui pro clube super cedo só com o meu treinador e a gente fez 1h30 de treino 100% incômodo pra mim. Só com coisas que não tinham funcionado no dia anterior. E não só no dia anterior, mas coisas que eu não faço tão bem. Então, foi muito incômodo e eu tive esse insight da importância dos treinos incômodos. Eu guardei esse vídeo na minha cabeça por algumas semanas até eu me encontrar com o Hernan Gumi, que é o meu treinador principal, e eu queria perguntar pra ele sobre isso, baseado na experiência dele com vários jogadores diferentes, no masculino, no feminino, e pra ele falar um pouquinho pra gente sobre esse assunto. Bom dia. E aproveitando pra perguntar o que ele pensa sobre os treinos desconfortáveis, sobre quais são os momentos de fazer isso e também misturar com os treinos mais cômodos e que dão confiança para os jogadores. Eu acho que é muito importante fazer os treinos de desconforto. Os que colocam a jogadora numa área, num momento não confortável, que ela de repente não gosta de fazer esse drill, porque não sai bem, porque ela não tem confiança de fazer bem esse drill. Mas tem que saber o momento também. Pessoalmente eu gosto de misturar drills que dão confiança para a jogadora e com alguns drills coisas que temos que melhorar. Você levar uma jogadora para frente ou para cima, o treinador tem que estar sempre olhando lá na frente, bem lá na frente, antes que a jogadora chegue, para ver o que pode chegar a faltar na nossa jogadora lá na frente no futuro, para quando ela chegar, se não ficar surpreendida de que, cheguei lá, tenho que melhorar agora, o saque, a direita, a esquerda, correr melhor. Então, para mim, trabalhos de confiança são muito importantes durante o presente e de vez em quando ir colocando coisas, ajustando coisas, ensinando coisas, melhorando coisas, pensando já no futuro. Esse aqui foi desde a Argentina para Carolinda. Fino, a gente vê por aí, hoje foi. Na força do ódio, hoje foi. Empurrado, mas foi. Isso acontece com uma frequência, assim, impressionante. Por exemplo, eu não queria vir hoje, eu não estava nem um pouco a fim de lhe olhar e tive que vir. Contratualmente eu tenho que vir toda semana, né? Aguentar o Mauro, né? Não estava afim, cara. New Balls hoje eu não estava afim de fazer, mas tudo bem, eu vim, né? Mas essa hora faz a diferença. Faz. Totalmente a diferença. Faz. Agora, tirando a brincadeira, muito legal a declaração do Hernan Gumi, que é um cara, para quem não conhece, um cara que foi 25, 30 do mundo, argentino, hoje é o treinador da Carol, é um cara que está há muito tempo ali, já treinou Gubis, já treinou Kuznetsova, treinou Guga. Pega muita gente desde a formação. Pega a formação de muita moleque, e
E é um cara que você vê, tudo é equilíbrio. A gente tava falando sobre equilíbrio aqui na PTPA. Tudo é equilíbrio. Você não consegue, porque o cara perdeu, você não deixar ele treinar, e ao mesmo tempo não adianta você ir lá e apertar e fazer ele sair chorando da quadra toda vez que ele perde. Você tem que ter essa sensibilidade. E o técnico é um cara que precisa ter muita sensibilidade. E o jogador precisa entender que precisa botar a cabeça na ferida. Bora pra ferida. Eu, cada vez que tinha que treinar devolução de saque aberta de esquerda, era de chorar. Porque eu não botava devolução. Eu tinha dificuldade. Mas tem que treinar. E o Pardal chegava e falava, meu, vai ter que treinar. Vai ter que treinar slice. Pô, eu não sei da slice, meu. Mas slice é horrível. Vai. Hoje é meia hora de voleio. Bora treinar. Pô, que saco. E aí tem uma outra história que eu ouço alguns treinadores falando, o seu golpe mais sensível, o seu golpe mais fraco era a esquerda. E aí o treinador fala: "Você não pode passar um treino inteiro macetando a esquerda de quem não bate bem à esquerda, Você perde a confiança. porque você vai tirar a confiança até na parte boa, que é o outro lado, que é a direita". Você começa a duvidar de tudo. Porque você duvida de tudo. Em qualquer área da vida, você vai duvidar de tudo. Então, é duro. Você precisa... Brasileiros pelo mundo! Não poderia começar com outro. Já falamos aqui da Laura, vice-campeã em Bogotá, da Ingrid, que também fez boa campanha por lá, mas vamos falar de Fernando Romboli, cara. Depois de semifinal em Indian Wells, ao lado do John Patrick Smith, acabaram campeões de Houston, Se meteu 60. 36 anos de idade, entrando no top 60. Que espetacular, cara. Que ano especial tá vivendo o Romboli. E merecido, né? Tá muito tempo ali, brigando, jogando, viajando pra caramba, jogando com vários jogadores, Quebrando muita pedra, né? quebrando muita pedra. E chega uma hora que vem. Veio aos 36. E tá aí. E vai guardar isso pro resto da vida. Essa foto aí ele guarda pro resto da vida. Quando ele tiver 40, 50 anos de idade, ele vai falar, cara, quando eu jogava, eu ganhei em Houston. Eu fiz semifinal de Indian Wells. É o grande exemplo. Tem os que desistem no meio, que acham que não vai conseguir, e tem os que ficam até você dá a mão no final do jogo e falar, realmente não consegui ganhar de você hoje. Mas muitas vezes o Brooksby ganhou 3 jogos com match point. Ele poderia ter desistido antes. O Romboli podia, o Fê poderia ter desistido antes, poderia estar hoje dando aula em Santos. Tudo certo. Ou abre um restaurante, seja o que ele quiser. Não, ele falou, eu ainda tenho gás, ainda acho, ainda consigo, conseguiu. Tem que gostar muito, né? Tem que gostar demais, cara. Tem que gostar demais. 36 anos de idade. Tem que aprender a perder. Tem que aceitar que a derrota faz parte da vida. Parabéns ao xará Fernando Romboli. Título espetacular em Houston nesta semana aqui em 2025. Mais brasileiros pelo mundo. Challenger 75 de Campinas. O Barrios Vera foi o campeão do torneio. Danielzinho e o Dudu Ribeiro fizeram quartas de simples. O Gabriel Sidney e o Enzo Coacô fizeram semifinal nas duplas. J200 de Cap d'Air, na França. A Vitória Barros fez semifinais de simples. J30 de La Paz. Bruno Rodrigues, de 16 anos, campeão, primeiro título do brasileiro. Hora de palpitar com KTO. Masters 1000 de Monte Carlo com Zverev, com Alcaraz, Djokovic, Casper Ruud. Djokovic na sua 18ª participação em chave de simples em Monte Carlo. Tem 2 títulos. Tricampeão de Tsitsipas está na chave. Davidovich Fokina, que já foi finalista ali, tá na chave. Primeira rodada contra o Ben Shelton, cara. Isso é um jogo, hein? Legal, hein? Isso é um jogo, hein? Eu vou deixar você palpitar primeiro, porque sempre eu palpito primeiro. Você não fala, tirou meu palpite. Eu vou apostar. Mesmo que você não vai. O meu palpite vem de um cara que tava num carro exorbitante no fim de semana. Vai. Depois da última semana de acerto com o Cobolli, eu fiquei ousadão. Hashtag ousadia e alegria. Casper Ruud, campeão de Monte Carlo. Eu vou de Stefanos. Sério? Vou pro Tetra. É Tetra! É isso, é É Stefano tetra! Tsitsipas, cara. É Tetra! Que espetáculo, hein? Richard Gasquet participando do torneio, 122 chaves principais de Masters 1000, cara. Espetáculo. Só o Djokovic e o Wawrinka entre atividade tem mais.
Billie Jean King Cup, Brasil no grupo de República Tcheca e Espanha, Brasil com Bia, Laura, Luísa Fulana, Ana Candiotto e a Luísa Stefani enfrentando República Tcheca e Espanha. Duro, hein, Fino? Muito duro. Muito duro. Mas depende muito do que a Bia apresentar. Se a Bia conseguir se encontrar, reencontrar, temos chance. Se a Bia não jogar bem, não temos chance nenhuma. Depois de um período de Vamos ver. reclusão, treino, Alcobole. 8 primeira rodada. 8 primeiras rodadas seguidas. É isso. Com muito menos tênis. Perfeito. Perfeito. Com muito menos chance de ser um campeão de um torneio. W30, agenda agora, hein? Para terminar, a agenda da próxima semana, W35 de São Paulo, circuito BRB End de tênis profissional no Clube de Campo de São Paulo. Vale chegar lá para assistir. A Carolzinha vai jogar, inclusive. Muito torneio, muita gente legal atuando lá e dá para ver tênis de boa qualidade de perto. Aqui em São Paulo, começando nesta segunda-feira, vai até domingo, dia 13. Primeira Copa Cuiabá de tênis infanto-juvenil no Cuiabá Tênis Clube e Monte Líbano de Cuiabá a partir desta terça-feira. Categorias 8 até 18 anos masculino e feminino. E a Copa Juventus de tênis classes no Clube Atlético Juventus, na Moca, em São Paulo, a partir da sexta-feira. É isso? É isso. Um grande abraço para todo mundo. Mandar um abraço para todo mundo que assiste a gente pra caramba. Um beijo especial para um grande amigo que, infelizmente, Ia fazer essa referência. perdeu a mamãe, família Kifuri. Um grande, grande, grande abraço. Né? Uma perda duríssima ontem à tarde, Exato. né? A mãe do André. E eu sei que todos os dias, terça-feira de manhã, fazendo sua corrida diária, ele escuta a Uma gente. das suas sessões de exercícios. Ele escuta a gente. Um grande abraço para ele, pro Juca, para todo mundo, pra Lu, Pra Juju. pra Juju também, para todo mundo. É isso, minha gente. Terminando mais um New Balls Please. Semana que vem tem mais. Agradecendo sempre a KTO, a Zurich e também a Claro. Beijo nas crianças. Deixa o seu like, inscreva-se no canal, espalhe a palavra, conta pra todo mundo do New Balls Please. E até a semana que vem, certo? Certo. Bom Monte Carlo pra você. Muito Pra obrigado. vocês também. Tchau. New balls, please. New balls, please. New balls, please.